E os irmãos Menendez? Então... O que você acha que a opinião pública, o jornalismo também, né, investigativo, isso daí dá uma força muito grande na mídia para mudar a opinião dos júris? O que acontece? Não. O que aconteceu no caso dos irmãos Menendez, que fique claro aqui, apesar de ter toda essa ebulição, que é muito importante, e muito que a gente tem que agradecer, por mais que a gente às vezes se implique com os TikTokers, mas o TikTok foi muito importante. Sim. A gente está falando de pessoas muito jovens que não tiveram acesso a esse caso, que é um caso de 1989, tá? Então é uma geração toda nova, que quando se deparou, até porque foi ver a série, o documentário, e tudo falou, que caso é esse? Porque é uma história bizarra. Um divisor de águas aí se chama Roy Rosello. Roy Rosello é um ex-menudo. Lembra dos menudos? Lembro. Não se reprime. O Rei. O Ray, o Roy. Tinha um vários. Roy? Foi o Roy. O Rick. Tinha. O Rick, o Rei, o Roy. Tem vários, eu não me lembro o nome de todos eles. Mas as meninas podem pegar. Rick, Rei, Roy, Robin. Pronto. Eram 5. Robin. E o que acontece? Olha lá o Roy. Roy Rosello. Aquele é o Ray. O Ray morreu. O Ray morreu de câncer. Quando os meninos faziam 16 anos, vou contar a história deles para a gente poder voltar para os irmãos Menendez. Você tinha que sair da banda. Então, a banda Menudos teve várias formações. O próprio Rick Martin entra muito novinho, se não me engano, com 9 anos. Ele era uma criança, ficava lá atrás, parecia um bonequinho, né? Sim. E o criador da banda Menudos, o nome dele é Edgar Diaz, e ele é um porto-riquenho. Uhum. E ele vai conhecer o Roy novinho. E o que ele vai fazer? Esse rapaz vai passar pelos piores abusos sexuais do mundo. Eu não acredito que ele tenha sido o único, tá? Mas o que o Roy fala, eu posso falar por mim, eu não posso falar pelos outros. Cada um que tem que falar, né? Sim. E quando a gente fala de abuso sexual, né, de violência sexual, as mulheres ganharam muita voz, graças a Deus, né, que ficou reconhecido, olha lá, eles todos. Essa daí foi a formação mais importante. Olha o Rick Martin novinho. O Rick Martin. O Rick, o Ray, o Roy, o Robbie, e eu não lembro o nome desse. Mas depois mudou, tiveram vários. Sim. Mas o mundo sempre ignorou a violência sexual em meninos homens, ou em homens. Como se homem não fosse violentado, só mulher. Inclusive pela uma questão muito machista da nossa sociedade, como se essa violência sexual no homem fosse fazer dele menos homem. Gente, essa pessoa passou por uma violência. Perfeito. E infelizmente, as vítimas nunca tiveram acolhimento. Isso é um erro muito grande da sociedade. Da mesma forma que a gente deu voz para as mulheres, a gente precisa dar voz para os homens também, que também são vítimas de violência. O que acontece? Ele, muitos anos depois, em 2022, ele vai resolver denunciar o Edgar Diaz. Ele vai para Los Angeles e vai denunciar. Não só vai denunciar, mas ele vai fazer uma série para o Peacock, que é da NBC. Tem uma série documental que é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. É muito triste, porque ele vai contar em detalhes todos os horrores que ele passou na mão deste homem. E não só na mão deste homem, mas na mão do pai dos Menendez. Do pai dos Menendez? Olha que loucura. Porque a banda gente? dos Menudos, o criador era o Edgar Diaz. Cubano. Não, porto-riquenho. Porto-riquenho. Mas quem detinha os direitos era o José Menendez. Que era cubano. Que era cubano, mas já morava nos Estados Unidos há muito tempo. Sim, casado com americano. De rico e, assim, dono de uma porrada de coisa. Inclusive, dono dos Menudos. Gente, quando as pessoas falam da boy band dos coreanos, vocês não têm noção do que era isso aqui. Isso era... Gente, era o fenômeno. Louco. Isso aqui parava. Enquanto estava todo mundo se entretendo, se divertindo, a gente não sabia o horror que esses meninos estavam passando. E o Roy vai contar por que eram 5 meninos. Porque o que o Edgar fazia? Ele botava 2 meninos para dormir num quarto, 2 meninos para dormir no outro e um menino para dormir com ele. E esse menino que era escolhido para dormir com ele passava por
violência sexual. Meu Deus. Mas violência sexual pesada, tá? Pesada. E um dos preferidos, pelo que ele conta, era o Roy. E o Edgar vai levar o Roy na casa do José Menendez. E o José Menendez vai abusar do Roy. E ele fala, eu vi os filhos de longe, nunca tive intimidade com eles, por isso que ele é uma testemunha muito crível, né? E falou, tudo que aqueles rapazes contaram no julgamento deles é verdade, porque eu passei por isso. E ele vai contar no documentário que o dia que ele vai na casa do José Menendez, ele volta sangrando. E o Edgar fala assim, não, daqui uns dias passa, você tá novo, tá pronto pra próxima. Olha o absurdo. Que loucura. Uma criança. O que a gente tem vontade de fazer, né? É. Bom, ele vai lá, ele denunciou. O advogado, né, dos Menendez fala, isso é um fato novo, porque é uma informação muito importante, porque no crime lá atrás, e aí é importante a gente explicar para as pessoas que aconteceram 2 julgamentos. Lá nos Estados Unidos, tudo vai a júri popular. Causa civil e causa criminal. A causa civil é o petit jury, então são 7 jurados, e a causa criminal são 12 jurados, é o grand jury, né? Então, o caso lá do Amber Heard e do Johnny Depp, aquilo foi uma causa civil, por isso que era o petit jury. Mas é tudo decidido pelo povo, né? Que é o common law nos Estados Unidos. Quando eles vão, esses rapazes, e eles matam os pais, de verdade, o crime, ele deixa uma assinatura muito grotesca. Porque ele atira no rosto. E vai entrar uma figura muito importante nesse julgamento, e o nome dela é Anne Burgess. Para quem não sabe, a doutora Anne Burgess, ela é uma das pessoas que vai criar o Centro de Perfilamento Criminal do FBI. Quem quiser saber mais, é só assistir a série Mindhunter. Essa mulher, ela entrevistou os maiores serial killers, serial estupradores, todos os piores unabombers, aquelas coisas horrorosas dos Estados Unidos, ela entrevistou. Porque ela ajudar, inclusive, a criar o perfilamento, o perfil do criminoso, entender o que leva aquele determinado criminoso a cometer aquele crime, a estudar a vitimologia, a vítima. E quando ela vê aquele crime, porque aquele crime ganhou muita audiência, ela fala, tem alguma coisa errada aí. Isso não é um crime de ganância. Entendi. Isso não é um crime de fim financeiro. Esse crime tem uma assinatura de muito ódio. E ela vai conversar com a Leslie, que é a advogada deles, para pedir para conversar com eles, para entrevistá-los, junto com outro psicólogo. E somente neste momento, porque quando eles são presos, e aí depois eu explico a prisão, que é uma outra gambiarra horrorosa que foi feita, né, pelo Ministério Público lá de Los Angeles, ela vai conseguir fazer eles contarem a verdade. E eles vão falar que passaram por abuso sexual muito grande. A doutora Anne Burgess, inclusive, é testemunha de defesa deles, a mulher que criou o Centro de Perfilamento Criminal do FBI. E a família deles, inclusive, vai corroborar com todas as informações, porque o mais novo vai passar por anos de violência sexual pelo pai. Mas assim, não é só, é violência física, violência sexual, violência psicológica, tinha sessões de agulhadas, tinha umas coisas horrorosas. A mãe sabia, não fazia absolutamente nada, porque inclusive via aquilo ali, os filhos como, sabe, concorrentes, porque o pai queria ficar com eles. O pai fazia o filho mais velho transar com o filho mais novo. Olha o nível a loucura, né? de perversidade. Um cara podre de rico. E o que acontece? O que é o gatilho de tudo? O filho mais novo, ele quer ir embora daquela casa. Então, quando ele... lá nos Estados Unidos é muito comum que quando você vai fazer faculdade, você vai para um outro estado, para uma outra costa, até porque as famílias querem que os filhos se tornem independentes, sabe? Vão viver a sua vida, agora chega, né? Cada um vai... isso é muito comum lá. E ele vai falar, eu passei numa universidade, eu quero fazer essa universidade que é fora de Los Angeles. O pai falou, mas de jeito nenhum. Você vai fazer aqui o UCLA. Ele falou, não, mas eu não quero. Não, mas é aqui que você vai fazer. Senão eu vou te matar. E ele vai contar para o irmão mais velho que o pai começou a ameaçá-lo e não deixava ele ir. Ele falou que estava desesperado, que ele queria tirar a vida dele. E aí eles
é aquela coisa da questão da autodefesa, né? É matar ou morrer. E eles vão matar os pais. Porque a mãe também não faz nada, diz que tá de ombros e não faz absolutamente nada. O pai, o irmão mais novo, fazia terapia com o doutor Ozark, eu não lembro agora o nome do terapeuta dele. Este terapeuta, a pedido do pai, gravava as sessões, sem o consentimento dele. Porque o pai queria saber tudo que era falado ali dentro. Quando eles matam os pais, ele vai voltar nesse terapeuta e vai continuar fazendo as sessões. E o terapeuta grava. Mas é um terapeuta também completamente antiético, porque ele namorava uma paciente. Aí ele vai brigar com essa paciente, vai acabar o namoro. O que essa mulher vai fazer? Vai até a polícia e vai falar: sabe o crime dos irmãos Menendez? Sabe o crime dos Menendez? Esse aí é o terapeuta. Ele teve Então esse cara, ele era terapeuta de um dos... Do mais novo. do mais novo. E gravava a pedido do pai. Uhum. Sim, depois que o pai faleceu, Do ele Eck. retornou Perfeito. para sessões. Aí o que acontece? A namorada vai até a polícia e vai dizer: eu sei quem matou os Menendez, foram os filhos. E eles confessaram pro terapeuta, que tem tudo gravado. Olha só. Meu Deus. Aí a polícia vai até o terapeuta, só que lá nos Estados Unidos, como que funciona? Você tem direito ao sigilo, tá? O sigilo, esse é um sigilo entre paciente e o terapeuta. Como você tem o sigilo de advogado e o cliente dele. Existe uma lei chamada Lei Tarasoft. Essa Lei Tarasoft diz o seguinte, que se o terapeuta entender que o cliente corre risco ou significa risco para alguém, ele pode denunciar. Ele denunciou? Não. Não. É a polícia que foi atrás, porque tinha informação da... Da namorada. Aí dão O acaso, a briga da gambiarra namorada. na lei, e aí vão pegar o quê? A fita da confissão. Mas não pegam as outras fitas onde tem lá o menino contando Todo o contexto. os anos e anos de abuso. Então essa é a fita que é levada numa gambiarra jurídica lá do Ministério. Porque, para as pessoas entenderem, lá nos Estados Unidos, quando você vai votar, você não vota só em governador, senador, deputado, presidente, prefeito. Você vota para um monte de coisa. Você vota para o District Attorney, que é o promotor geral. Você vota para o chefe de polícia, que seria o delegado. Você vota para um monte de cargos. Assistente social. Você vota para... a ficha, gente, é gigante, tá? Pra você ir votando. Um monte. E o District Attorney é eleito pelo povo. Tem um problema, como é que eles elegem? Ah, tem muitas condenações, olha, mas tem que ter condenação correta, né? O que acontece? O júri foi composto por homens e mulheres. E lá nos Estados Unidos, o júri, para você condenar, porque eles vão pedir, naquela época você tinha a pena capital, que é a pena de morte. O júri teria que ser unânime. Para pena de morte. Para as penas nos Estados Unidos, eles são unânimes, ainda mais com uma pena de morte. O que acontece? Chega no impasse. Os jurados não conseguem entrar num acordo, não entram num acordo, e quando isso acontece, você tem que dissolver o conselho de sentença e montar um novo julgamento. Com um novo júri. Este foi um dos primeiros julgamentos para serem televisionados. Então, ele foi amplamente televisionado. Você imagina, um cara podre de rico, né? Uma pessoa da alta sociedade. Essa é a Leslie, advogada. E a imprensa, na época, vai fazer piada deles. Isso foi muito terrível. Vai dizer, eles estão chorando porque foram abusados pelo papai. Olha que coisa Os caras estão... cruel. Oprah Winfrey, tá? Os grandes comentaristas, Saturday Night Live, a gente tem, assim, cenas horríveis. Assim, é bizarro o que fizeram ali. Desrespeitando uma vítima. Porque qual o maior problema ali da promotoria? Existiu um crime, sim. Eles confessaram um crime, sim. Mas eu entendo que isso não é um crime doloso, mas é um crime culposo, porque ali também eles são vítimas. Uhum. Assim, a gente não sabe até o que você vai levado no limite. Perfeito. Então, eles teriam que responder por um homicídio culposo. Isso eles estão presos quantos anos? 90? Não, eles estão presos, vão fazer o quê? 30 anos, né? Que eles já estão. Não, 35 anos, 35 O anos. crime aconteceu em 90, né? 89. 89. Eles foram condenados em 1990 pelo júri? Porque 93. teve 2 júris. Aí não, porque é o que acontece. 93, 96. A mãe pega ali a data certinha.
Não, Que porque não, rapidinho, desculpem. Porque assim, o que acontece? Se der 30 anos perante o crime, já se passou, concorda? Não, mas eles estão presos. Não, eles continuam presos. Não, Sim, então, eles- por isso eles que tem a pegaram campanha. prisão perpétua. Sim. Não, aí o que, que vai acontecer? Foi uma grande derrota lá pro juiz, pra Sim. promotoria. O que, que vai entrar entre o julgamento, o segundo julgamento, o caso do O.J. Simpson? Sim. Gente, você sabe quantos dias foram de julgamento no caso do O.J. Simpson? Você sabe, Lucão? Eu assisti toda a série lá do O.J. Simpson, mas foi um... Calma, peraí. Lucão é especialista nisso daí, hein? Não, eu não me lembro, mas foi... 268 dias. O cara foi, Tô voltou, louco. botou não sei o que da luva. E aí, depois de todo esse tempo, olha, é uma fortuna, um julgamento, um júri de 268 dias, o O.J. sai pela porta da frente. Foi a segunda derrota, promotoria e juiz, e justiça. O que, que acontece no segundo julgamento deles? O juiz, muito nos cornos, vai proibir todo tipo de imprensa, de emissora, vai proibir que a família, né, que podia contextualizar a questão do abuso e tudo isso, fale. Então, foi um júri de 10 dias, a promotoria tirou a pena de morte da mesa, porque ficou com medo, falou, meu Deus, isso não vai colar aqui, e pediu a prisão perpétua. Então não teve julgamento, né? Então, foi, eles foram condenados à prisão perpétua. Aí, quando agora o Roy Rosello entrou e contou isso, o que aconteceu? Um fato novo, ou seja, eles não estavam mentindo. Aí você tem uma outra promotoria que entende que existe um erro aí. Aí teve uma ebulição nas redes sociais, principalmente no TikTok. O TikTok foi muito importante. É a campanha Irmão Menendez Free, né? Aí o que acontece? O District Attorney, né, que é o promotor, entende que ali aconteceu um erro, porque eles não foram vistos como vítimas de um Sim. abuso horroroso. O que a Oprah vai fazer? Vai fazer uma meia-culpa, vai fazer um programa, aonde no final toda a plateia vai se levantar, a plateia é toda masculina, e eles vão levantar fotos. Eram todos homens que foram abusados quando eram crianças. Então, esse caso, ele é muito importante porque ele fala do silenciamento masculino e da violência contra os homens, da violência sexual contra homens. Porque, de novo, se eu falar é como se fosse menos homem. Não, gente, você passou por uma violência, por um crime grave. Sim. E tudo isso foi muito negligenciado na época. Então, agora está sendo feita a correção. Mais ou menos, porque é o seguinte... O que seria o correto? Que a pena tivesse sido comutada para o manslaughter. A gente não tem essa figura penal no Brasil. O mais parecido com isso é o homicídio culposo. Tá. Ou a pena máxima para o homicídio culposo seria de 4 a 5 anos. Eles estão lá há quanto tempo? 35? 35. Não tem como corrigir, já começa por aí. Aí é o seguinte, o que o Estado teria que pagar para eles é uma fortuna para indenizar todos os dias que eles ficaram a mais presos. Isso é uma coisa, quem tem que pagar é o Estado, a promotoria. E segundo, como eles foram condenados por homicídio doloso, eles perderam o direito à herança. O Estado repartiu entre familiares. Eles vão ter que Estava uma devolver. coisa em 14 milhões, 15 milhões. Eles teriam que devolver. Então, Naquela época, 14, 15 milhões. De dólares. Corrige pra Meu hoje. Deus. teria que hoje eles Muita levariam um bom dinheiro. Sim. Então, o que eles mudaram? Eles estão mudando a pena para homicídio doloso de 50 anos, já cumpriram 35, com direito a condicional. Então, eles sairiam pela porta da frente. O juiz bateu o martelo que sim, está na mão do governador, porque essa é uma decisão que o governador também tem que aceitar. A gente acredita que o governador vai aceitar, ele pediu um prazo a mais ali. E tudo indica que eles vão ter essa comutação, né, vamos dizer, de pena perpétua para 50 anos, com direito a condicional. Então, eles já teriam direito a condicional. E eles vão sair pela porta da frente, vão ser considerados vítimas também, né? Mas eu entendo que o correto ali seria o homicídio culposo e não o doloso. Porque eu não consigo nem imaginar. As pessoas precisam assistir o documentário do Roy Rosello, ele contando. Eu não consigo imaginar você passar anos e anos e anos sendo torturado,
sendo agredido sexualmente pelo seu pai, né? Uhum. O pai é um predador horroroso. O estado atual deles agora estão assim, se encontram dessa, né? Estão destruídos, mas eles falam que a vida deles lá é inclusive melhor do que a vida que eles tinham naquela casa, porque eles não tinham vida, né? Eles viviam uma mentira, né? Eles são sobreviventes, né? Estavam sobrevivendo ali. Que caso, esse caso aí Que loucura, repercutiu.